Fala galera, aqui é o Shine Original e finalmente eu posso trazer aqui minha review do melhor episódio do ano. Cara, é surreal o quanto um discurso simples e honesto pode ser especial e impactante para uma história, cara. É tão impactante ao ponto de incomodar meio mundo de pessoas na internet por causa dele. E sentiu demais o fato de ser um episódio apenas de um discurso, enquanto outros animes aí do hype foram superados por isso, cara. Acontece, né, infelizmente, quando você faz um negócio com um trabalho muito foda, uma construção fantástica, que culmina nesse grande momento, às vezes o hype não é o suficiente. Afinal de contas, hype momentâneo não é algo que pode vir aqui e riscar a qualidade de algo que está aí há anos se provando de novo e de novo como uma obra merecedora do carinho que recebe. Sabemos muito bem que poucas são as séries hoje em dia que se mantêm muito bem na indústria. Mais o tempo vai passando, pior elas vão ficando, mais elas vão sendo ou boicotadas ou deixadas de lado com orçamentos menores, porque sabe que já deram certo. Logo, às vezes não investem tanto nisso para focar em outras obras e lucrar é assim, já que o pessoal que já está acompanhando essa história vai querer ver como ficou de qualquer forma, então mesmo que tiver tudo cagado, vai acompanhar. Diferente do que está acontecendo com o ReZero, mostrando aqui todo o carinho e dedicação da White Fox. Então não me venha tacar hate nos momentos mais aguardados pelos fãs para ser adaptado no anime, só porque é um discurso. Pode continuar chorando aí, que ReZero continua liderando semana a semana. Eu acho que falar sobre o que foi esse episódio é bem fácil, então eu não pretendo ficar falando palavra por palavra do que foi esse acontecimento. Eu mesmo resumi o discurso, porque, sendo sincero, nada do que eu falar aqui vai fazer jus a como foi o discurso do Subaru. Então tá lá, você vê e você vai conseguir compreender a magnitude do que eu tô falando, beleza? Meu papel aqui, sendo sincero, para falar mais sobre a construção do que foi essa cena e tentar mostrar a você que não foi apenas um discurso como estão tentando vender por aí. Não acredito nesse tipo de papo, beleza? Mas antes, aquele recado de sempre, né? Se inscreve aí no canal, deixa um like para ajudar, comenta o que vocês acharam aí desse episódio e também da temporada, como tá sendo, se tá gostando ou não. Bora trocar esse feedback aí nos comentários. Se você puder também, deixa o hype, famoso raiozinho, ajuda demais aqui o canal. E bom, o episódio começa da forma que ele acabou, né? Tá o mistério do Al, ali com o Mitch que tava com o culto das bruxas. É revelado então que o Al tava esse tempo todo ali, enfiando a porrada em geral, ele derrotou uma cacetada de cultistas e foi ali que ele encontrou o Mitch. Mas sempre bom lembrar, isso não exime ele de nada. Até o momento a gente sabe muito pouco sobre o personagem e sabemos de alguma coisa muito importante. Ele sempre some e reaparece nos momentos que ele sempre quer, não justificando nada onde ele estava, o que ele estava fazendo. Ele sabe de muito conhecimento, ele propositalmente não diz, coisa que só o Subaru poderia saber em certos momentos, e o Subaru já reparou isso. E também o fato de ele ser invocado para esse mundo igual o Subaru. Então não justifica nada não. Ele e a Emily então conversam ali porque ela quer muito passar as informações que descobriu acerca ali dos vícios do pecado, e onde ambos estão, no caso o Regulus e a Capella. E é muito bom ver a Emily sendo proativa nisso. Mostra a evolução do personagem dessa segunda temporada, onde ela sempre parecia depender o tempo todo do Subaru, mas mesmo ali ele já começou a mudar isso, e agora a gente tem essa Emily mais ativa, até mais inspirada para poder ajudar sempre que pode. Ela fica até preocupada por ela estar fazendo isso, né? Ela foi sequestrada, afinal de contas, e tá ali agora passando informações. Caso ela fosse pega, seria provavelmente morta. Então realmente é uma situação complicada. A Emily até agradece pela preocupação dele, mas esclarece que ela fez isso para ajudar. Ela sabe que o Subaru vai vir resgatá-la e ela tá juntando o máximo de informação que ela pode para poder entregar a ele, justamente evitar problemas pro mesmo. Essa é a forma dela protegê-lo. Então confirma que vai passar as informações pro Subaru, eles continuam conversando ali até terminar essa ceninha e cortar para a abertura. Ao finalizar a abertura, voltamos para a prefeitura, onde o Subaru, a Anastasia e o Julius estão ali conversando em frente ao grande Mitch. O Subaru pergunta para ela se ela sabe usar isso. Ela diz que sim e fala que não é difícil de aprender. Para do nada, no instante seguinte, Al surgir ali atrás deles. Como se tivesse chegado justamente um minuto depois de falar com a Emília, ele simplesmente apareceu ali por trás, como se aquele lugar que ele estava enfrentando o cultista fosse literalmente lançar ao lado, tá ligado? E claro, isso pode ser apenas o anime fazendo uma elipse, mostrando ele chegando lá para adiantar os fatos, mas nesse caso tenho certeza que não é isso. Pelo menos eu presumo isso. Eu não posso provar por enquanto. E ele veio ali para poder passar a mensagem da Emília, né? Ele faz isso, passa a mensagem pro pessoal, o anime corta e faz a elipse, podendo ficar repetindo a mesma coisa de novo. E ao final de tudo isso, o Garfield chega ali. E ele tava desesperado, tá? Afinal de contas, ele tava achando que o Subaru tinha ido de Vasco, porque ele viu o Subaru cair lá e depois ele não viu mais. Então ele presumiu que tinha dado merda. Então ele saiu correndo desesperadamente, se jogou aí nos braços do Subaru, e todo desesperado, chorando, tá ligado? Uma cena bem fofinha, confesso, mostrando toda a preocupação que ele tem, carinho que ele tem pelo Subaru. Nem parece que tentou matar ele tantas vezes no passado, hein? Tipo, uns 6 meses atrás, tá ligado? Aí o papo continua ali, estava começando mais ou menos sobre a situação que a Emily estava explicando, e falando nela, o anime retorna para a mesma. Depois da sua missão de espionagem, ela retornou ao seu quarto, afinal de contas tem que manter as aparências, né? Então ela estava ali descongelando aquela tátua de gelo que ela fez, quando a 184 surge do nada ali e pega ela de surpresa. Mas ela não faz nada, ela sabia que a Emily tinha fugido. O que a surpreendeu mesmo foi que a Emily retornou. Ela então questiona a Emily por que ela voltou.
Ela jamais julgaria a Emilia por isso. Ela não consegue entender porque ela desperdiçou essa oportunidade, demonstrando, enfim, uma emoção finalmente, não fazendo mais aquela cara de paisagem robótica que ela tava fazendo sempre. E mostra que, apesar de tudo, ela se importa com a Emilia. E responde para 184, que retornou justamente para evitar que o Regulus descontasse nas esposas do sumiço dela. E mesmo assim, a 184 queria que a Emilia tivesse fugido. Pelo menos uma pessoa ela poderia salvar desse destino cruel, que é se casar com esse lunático maldito. Mas que, infelizmente, aparentemente, não tem como mais agora. Voltamos de volta para a prefeitura, onde o Al pergunta se esse era o Mitchell usado pelo culto. O Bar confirma e rapidamente explica para ele como é que funciona, implementando que essa seria a carta na manga dele para poder virar o jogo contra o culto. Então Garfield questiona ele se ele tem um plano, no que ele responde mais ou menos. E com isso ele vai explicando a situação que envolve a cidade no momento, o geral preso nos abrigos e ficando cada vez mais irritados e estressados devido a essa situação toda, enquanto a autoridade da Hydra continua amplificando esses sentimentos ruins entre si e relembrando a função do Mitchell de amplificar esses sentimentos, como se impulsionasse eles cada vez mais. Então o plano era esse, usar um Mitchell para quebrar definitivamente isso, na função de anular ou sobrepor de qualquer forma o efeito da autoridade da Hydra. Bastava apenas que alguém conseguisse motivar as pessoas e trouxesse a esperança de volta a elas por meio de um discurso, ao qual a Cápula fez anteriormente para jogar todo mundo para baixo. A Anastácia sabiamente responde que o culto pode tomar isso como uma afronta e retalhar por conta da transmissão, abrindo uma das comportas ou mesmo mais de uma. E o Subaru sabe disso, mas vai arriscar. Com isso ele questiona algo. E o que a Emilia disse mais cedo, falando que estava na torre que foi liberada com comporta, teoricamente era a Cápula responsável por isso. Só que a Cápula estava muito bem ocupada lutando com eles durante todo aquele momento. Não teria como ter sido ela liberando a água. Você pega essa informação junto com o time que foi aberta a comporta e depois fechado, faz parecer que, na real, a água, em vez de chegar ali para ameaçá-los e afogá-los, pareceu mais para auxiliar eles da fuga. Mesmo que tenha feito muita destruição no caminho, por ter sido fechado rapidamente, evitou mortes. Então você para pensar nessas situações e fica estranho, não é mesmo? Tem que falar no estado do Mitchell. Eles poderiam ter destruído ou danificado ele para ninguém usar, mas tá ali, em perfeito estado, pronto para uso. Acontece algo curioso. Isso irrita o Al. Exatamente. Ele fica tão estressado a ponto de interromper a linha de raciocínio que estavam tendo ali, tomando a palavra para si. E é curioso ele fazer isso. Por que será que isso lhe incomodou tanto o Al, né? Estranho, hein? Ele diz que o culto faz isso porque ele não liga pra ninguém. Ele sabe que não vão perder, não tem como eles perder de jeito nenhum. Então não importa o que as pessoas vão fazer, não importa pra um dragão o que a formiga tá fazendo, tá ligado? Então se indiretamente eles estão ajudando os inimigos dele, foda-se, eles vão vencer de qualquer jeito. E vamos lá, eu tenho certeza que o Subaru já tá começando a ficar preocupado com algo, ele tá começando a suspeitar. A gente não tem muito bem isso, né? Na nova, aparentemente é muito mais tranquilo de notar como ele faz, porque são cenas bem rápidas, mas já é a segunda vez que o Subaru para e fica encarando o Al durante alguns segundos enquanto o anime foca em outra coisa depois. A gente não sabe o que o Subaru tá pensando ali, mas ele tá notando alguma coisa no Al. A atitude é muito suspeita e somada ao fato das coisas que ele sabe, e eu espero que no anime ele saia do fato do Al também ser invocado ali, meio que lida um alerta na cabeça da pessoa. A Anastasia pede a palavra então de volta pra ela, concorda com o plano do Subaru, pelo menos é a melhor opção que eles têm por agora, só restando saber quem fará o discurso. E é aqui que começamos de fato o grande momento do episódio, onde o Subaru tenta convencer todo mundo a fazer isso. Ele tenta convencer a Anastasia, falando que ela é da família Roshin, que tem grande influência, além de ser uma candidata real, então seria uma boa opção para isso. Mas ela nega, porque nem com tudo isso ela seria capaz de animar alguém contra o culto da bruxa. Para ela deveria ser um cidadão comum para fazer isso. Então Subaru lembra da Crush. Ela também faz parte da seleção real, ela também tem influência e principalmente tem feitos como derrubar a baleia branca, que é o que ele cita ali. E Anastasia até concorda que a Crush poderia ser uma boa opção, mas infelizmente ela não pode fazer esse discurso devido ao estado crítico que ela se encontra no momento. Agora então questiona Julius se ele pode fazer o discurso. Ele está desesperado para encontrar alguém importante para fazer isso, e sendo Julius o cavaleiro e entre os cavaleiros, realmente ele seria uma boa pedida para isso. Mas ele também nega, que vai deixando ele sem opções, pelo menos ele enxerga assim. Afinal de contas, ele ainda não tinha pensado na melhor opção para fazer esse discurso naquela sala. E aí ele pensa no Wilhelm, ele pensa no Ricardo, pensa na Liliane e até mesmo na Priscila. Pensa em todo mundo, mas não pensa nele mesmo, que seria a melhor saída nessa situação toda. E foi aí que nosso querido Gorgios Tag brilhou finalmente, lembrando isso a ele. Garfield não só diz que ele pode, mas que só ele pode fazer isso. Afinal, a única coisa que impedia ele de fazer isso é ele mesmo. Então ele solta a braba. Ninguém além do Subaru pode dizer que já derrotou um bispo do pecado antes. Para essa cidade, isso sim representa esperança. Mas que qualquer outra coisa, títulos reais, influência política, força física ou mesmo magia, nada importa quando o assunto é um adversário invencível. Bom, nem tão invencível, né? Uma vez ele foi derrotado, e foi derrotado pelo Subaru. Quem mais apto para fazer isso então, senão ele? Ou mesmo o Sam da espada, obviamente. Mas ele não tá ali, né? Então, sendo assim, só tem o Subaru para fazer. E isso acertou nele mais do que qualquer ferimento no arco. Palavras têm um peso gigantesco pro Subaru, a gente sabe muito bem disso. Então, de um em um, ele vai recebendo apoio do pessoal que tá ali para poder discursar. Cada um falando ali o motivo que ele acredita que o Subaru pode fazer isso. Eu acho muito da hora ver
E apesar de tudo, o pessoal ali respeita muito o Subaru, cara, isso é bem legal. Inclusive, quero fazer uma adendo aqui, as palavras que o Julius diz a ele nesse episódio são tão lindas quanto o discurso que ele faz em si depois. Eu ouvi isso do Julius, um cara que tanto desprezou ele no passado recente, por um grande baque para baixo a autoestima dele. Podemos dizer que ele claramente gostou, mas ele ficou ansioso por não saber se ele conseguiria cumprir as expectativas de todos. E foi bom que o Al serviu como uma voz da razão para ele naquele momento. Afinal de contas, nem sempre elogios funcionam. E ele foi sincero com o Subaru ali. O Subaru tinha dúvidas, então que ele desistisse dessa porra. Não deveria fazer isso. Mas ele questiona se o Subaru é realmente tão bom quanto estão dizendo ali. O que, obviamente, deixa o Garfield puto. Mas isso não intimida o Al, que continua. E diz que assumir tudo isso para si e no final der certo, beleza, maravilhoso. Ele sim é ótimo por conta disso. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer. Ele mesmo não consegue fazer isso e ele sabe que o Garfield também não. Então por que o Subaru tem que carregar esse peso nas costas? A responsabilidade enorme de salvar a todos. E no fim, o questionamento dele é certo. O Subaru, na teoria, é uma pessoa comum. E mesmo dentro daqueles que não são comuns, ainda assim não conseguiriam fazer isso. O Al continua, perguntando pro Subaru se a Emília não era a coisa mais importante que ele queria salvar ali, mais do que qualquer coisa. Porque tudo o que ele faz é pela Priscila. O resto fica em segundo plano. Então ele deveria fazer o mesmo também. E eu acho essas palavras tão importantes quanto o motivacional que o Júlio disse pra ele ali. O Subaru ficou achando que todos estavam superestimando ele. Então o Al veio e puxou ele de volta pro chão, trazendo pra realidade novamente. Ele não tem coragem de assumir, então não faça e deixe esse papel pra outro. E foi justamente isso que fez o Subaru se decidir. Então, citando algo que só o Al saberia, me faz pensar que talvez o anime considere essa informação, mesmo que não tenha mostrado oficialmente. Ele diz que se uma criança pulasse ali na rua em um sinal vermelho, ele pegaria sua mão e puxaria na hora de volta pra calçada. Faria tudo isso sem pensar, porque isso é o normal a se fazer numa situação dessa. É automático que qualquer um faria. Então o mesmo vale pra situação que tá passando agora. Eu não gosto dessa resposta, mas respeito. Então relembra pro Subaru uma coisa: perder dessa vez não é uma opção. Ele até questiona porque perder geralmente não é uma opção de qualquer forma, né? Mas ele esclarece que dessa vez as perdas não seriam só dele, seriam de todos. Perder aqui significa que geral morre junto. Ele não fala diretamente, mas o Subaru entende que não pode salvar todos com retorno dessa vez. Ele sabe disso. Sabe desde a temporada passada que o roteiro não é a última opção que ele tem. Ele não pode ficar se matando e voltando para salvar todo mundo e foda-se como se a vida dele não importasse pra nada. Mas é graças a isso que ele finalmente decide e finalmente chegamos nele, né? O melhor momento do episódio. Chegamos no discurso do Subaru. E novamente, não vou entrar no mérito das palavras que ele disse aqui durante o discurso. Até porque não faria jus de qualquer forma. Quero dizer o quão importante era ele fazer esse discurso ali. É um grande fechamento de arco pro personagem. O Subaru é justamente igual a todos ali. Alguém fraco que nada pode fazer contra o culto sozinho. Pra ser sincero, qualquer um poderia derrotar o Subaru ali. Não à toa no começo da história ele ficou morrendo naquele beco lá por aqueles 3 bandidos fudidos. Em teoria, ele não representa perigo nenhum. É um civil na mesma situação dos demais. Ele não tem força e nada pode fazer contra um inimigo implacável contra o culto das bruxas. Dito isso, ele não para de lutar. Quando ele vai fazendo seu discurso, o anime vai mostrando, panoramicamente assim, reações das pessoas escutando esse discurso. Desde personagens que a gente conhece muito bem, até figurantes. E bota figurante nisso, botou um monte de personagem pra poder aparecer, dando esse ar mais realista da parada, tá ligado? A ideia do anime era mostrar o impacto que as palavras dele davam nas pessoas. E é totalmente funcional. Se a ideia era alcançar a população com suas palavras, por que deveria ficar focando o tempo inteiro nele e foda-se? Que mostrar as pessoas sentindo essas palavras, atingindo elas. E eu imagino que deve ser ainda mais foda na novel. Eu entendo isso tranquilamente. Mas não teria como funcionar da mesma forma. Então, da forma que foi adaptado aqui é fantástico. Tanto em tempo de discurso, como também na forma que foi apresentado. Querendo ou não, o discurso da novela pode ser incrível, mas não fica mostrando as pessoas reagindo a eles. A perspectiva é só de Subaru. Aqui não, aqui a gente tem o cenário completo e todas as palavras dele acertando as pessoas. E é incrível, cara. Você pega isso somado uma trilha sonora fantástica e o melhor seiyuu existência no Japão arrasando no papel de Subaru, não tem segredo. Um episódio fantástico já entrou pra história, cara. Ele se menospreza no começo, mas logo se põe em igualdade com eles, mostrando que mesmo sendo fraco, ele luta, ele continua lutando sempre. Eles numa chance tão pouca de vitória, motiva e continua motivando, dizendo para eles se encararem ali, não sucumbirem ao ódio, mas terem empatia um pelo outro pela situação que cada um tá passando junto ali. É disso que se trata, essa união que vai fazer a força para eles derrotarem o culto no final. Não apenas um herói surgindo do nada, mas a união das pessoas da cidade vão superar esse momento difícil. E ele não tá pedindo para eles pegarem armas. Longe disso, mas ele pede pro pessoal parar de olhar para baixo, parar de se deprimir e de brigar entre si, mostrando assim o final de todo um processo que foi o desenvolvimento do Subaru ao longo dessas 3 temporadas. Conclusão de um arco não linear que poucos têm coragem e vontade de esperar acontecer, porque sempre querem tudo do mesmo jeito. Estão acostumados a sempre a mesma coisa. E quando surge algo minimamente diferente, se incomodam. Conseguem sentir a frustração e o quão o Subaru pode ser semelhante a eles. Por isso que o hater do Subaru é burro. O Subaru é falho, como todos nós. Ele também faz muita merda. Igual a gente. Ele erra pra caralho, sim. A gente também erra pra cacete. Mas ele aprende com seus erros. Ele vai até acertar. E ele acerta. E ele vence. Pode se perder no meio da situação toda. Ele pode entrar em desespero e fazer muita cagada no meio do processo, enquanto ele vai dando a volta por cima. Mas ele não desiste. Ele continua lutando. Ele dá a volta por cima e ele vence.
Essa força de vontade é pra poucos mesmo, eu consigo compreender. No fim é isso, ele vai lutar. Contra todas as probabilidades, ele vai lutar. Fazer isso não porque é um herói ou porque é um cavaleiro, mas porque precisa, porque é o certo a se fazer. Ele é Natsuki Subaru, aquele que derrotou o Bispo da Preguiça, aquele que não desiste nunca e vai derrotar o culto das bruxas. Absolute cinema, mano. Não tem como. Enfim, cara, recomendo que vocês vejam o episódio de verdade, pra poder ver como foi o discurso dele, que é muito foda. Eu fiquei sorrindo igual um bobo do discurso inteiro, que foi maravilhoso, não tem como. Curti demais, gostei muito, principalmente, que é um discurso que não tá pronto. É um discurso que foi pensado ali com antecedência, ou mesmo escrito em um papel, várias folhas de papel ali, onde ele ficou lendo e parecendo, né, mais pomposo e bonito, muito inteligente. Porra nenhuma, não foi isso não. Ele se atropela pra caralho, ele erra durante a composição do discurso. No começo parece ser um discurso meio depressivo, mas depois ele volta ao normal e consegue trazer pé de igualdade das pessoas e vai cativando elas com o tempo. E carisma, tá? Fantástico como foi feito isso. Desde o começo truncado até o foco voltar, enquanto ele vai gradativamente cativando as pessoas. Ele não sabe o que tá fazendo, mas as pessoas estão torcendo e gritando por ele do outro lado da tela. Cara, é incrível essa porra, velho. A forma como isso é escrito não faz parecer que foi natural, espontâneo, na hora ali, sem pensar muito no que eu tava dizendo, mas apenas sendo mais fiel e sincero ao que ele é. É de uma escrita fantástica, uma das melhores do Tapei no show. Pô, é muito lindo, cara. A trilha sonora, os efeitos, personagens paralisando o Subaru no final do discurso, feliz. E cativados também. Ele não cativou apenas figurantes aleatórios, ele cativou todo mundo, tá ligado? Cativou todo mundo que tava na cidade escutando ele. Impressionante esse discurso, cara. Não tem como. Tipo, 10, 15 minutos ali de discurso, porra, quase o tempo inteiro do episódio, só pro moleque ficar falando e motivando todo mundo, cara. É fantástico. Com certeza, um dos melhores episódios dos animes também. Pode chorar à vontade se você discorda aí. Reserva veio fazer a história e tá fazendo, moleque. E o EP termina aí, no meio dos créditos, porque não teve tempo, tá ligado? Usaram todo o tempo que tinha pra fazer o Subaru discursar e ficou foda. Eles estavam ali, né, conversando, falando sobre a situação que eles iam fazer em relação ao culto agora, qual é o próximo plano a se seguir. Quando chega ele, né? Otto aparece ali, trazendo o as da manga deles, né? Quem que é ele? Obviamente, né? Entra na sala, finalmente, depois de ficar sumido um tempasso, moleque. O Cheat em pessoa, aquele que é amado pela Wood-Lago, né? Aquele que é o clichê do protagonista pelão, mesmo sendo um personagem secundário. Reinhard Van Astria finalmente se junta à briga e o episódio acaba. Puta que pariu, que bagulho foda, cara. Muito hype, não tem como, velho. E aí não tem o que fazer, acabou aqui, né? Acabou. Acabou pro culto, acabou tudo caralho pra eles, não tem o que fazer. Acabou. Tapei é um cara que consegue lidar muito bem com o Reinhard, diferente de Hyakutani, por sinal. Você não sente que o roteiro tá ali sempre sabotando o personagem pra impedir que ele resolva as coisas. Não. Se o Reinhard tá ali, ele vai resolver as coisas. A parada é certa, não tem o que fazer. Ele é muito forte, então espere pela vitória quando ele aparecer. E é assim que tem que ser quando o cara é muito forte. A diferença é que ele não tá ali o tempo todo pra poder salvar todo mundo. Ele tem seus momentos pra brilhar em apagar outros personagens no processo. Então é isso. GG, aqui acabou pro culto das bruxas. Se você tem no mesmo time, usando da espada e o usuário de garotos, acabou. A vitória é certa. Mas enfim, o próximo EP é o último desse core. Vai acabar e só volta em fevereiro agora, tipo 5 dias antes do meu aniversário, então vou considerar isso daí como se fosse um presente. E é isso, aqui também encerra essa review. Muito obrigado pelo apoio por chegar até aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dela. Eu preferi optar por não ficar dizendo muito sobre o discurso, quero que vocês vejam e tenham suas próprias conclusões dessa situação toda. Mas foi muito lindo e eu espero que cada um assista esse episódio e dê uma chance a ReZero aí. Você que chegou aqui, tá vendo do nada e não conhece ReZero direito, dá uma chance. Aproveita que o core vai terminar agora e só volta em fevereiro. Tem esse tempo inteiro para começar a ReZero do começo ali e ver a história até chegar novamente aqui a gente está agora. E lá em fevereiro já continua junto com a gente, olha só. Dá pra fazer, cara, é só tentar. Um episódio muito bom, maravilhoso, curti pra caralho. Espero que vocês tenham gostado também, beleza? Então é isso. Comenta aí embaixo, deixa um like, se inscreve no canal. O hype pra fortalecer aqui. E vejo os senhores numa próxima, chat. Até mais. Falou!